Salve, salve, rapaziadinha, como é que vocês estão? Pra quem acompanha a live do Yetis aí, tá vendo que ele tá com uma meta aí de 7 mil reais pra ser acumulada. E pra quem tá perdido na história, ou não tá sabendo muita coisa sobre, tá como ajuda pra um viewer. Pra quem sabe, eu sou esse viewer. Eu me chamo Fernando, mas todo mundo me chama de Tenote, tipo, é um nick que ficou em jogo online, que todo mundo acaba me conhecendo, é Tenote pra cá, Tenote pra lá, enfim. Tenho 23 anos, moro aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo ao Grajaú, todo mundo já deve ter ouvido falar na estação Grajaú. E eu me formei ano passado em gestão de RH pelo Senac, trabalhava dentro da Avon como terceirizado, eu era auxiliar administrativo, só que aí eu fui demitido ano passado também. E aí as dívidas que já estavam acumuladas da faculdade, que tinha uma parcela atrasada, começou a atrasar mais, ficou uma, duas, três. E o dinheiro da rescisão que eu saí do emprego, eu guardei, né, pra me manter, ajudar aqui em casa, até arrumar outro. Aí em março desse ano, eu tinha conseguido outro emprego, fiz exame admissional, e aí fui demitido, tipo, fiz exame admissional, e no mesmo dia que eu fiz, já falaram, não precisa vir mais, porque foi declarado pandemia, e você, tipo, tá demitido, sem nem ter começado a trabalhar. Eu falei, pô, foi tudo por água abaixo, mano. E aí, eu vi um monte de parcela da faculdade acumular, tá ligado? Não tinha dinheiro pra pagar, meus pais também não tem como ajudar. E aí eu falei, pô, vou pegar o dinheiro do auxílio que eu tenho aqui e tentar dar alguma coisa, tá ligado? Fazer uma hamburgueria aqui, que é o que dá pra fazer. E vou tocando pra frente até conseguir alguma coisa. Só que, tipo, o comércio é foda, mano. Tipo, você vê o dinheiro entrando, mas o dinheiro sai também, tá ligado? E aí eu vi o Yetis falando sobre o PS5, eu falei brincando sobre o bagulho da faculdade, mas eu falei, vai que, né? E aí eu vi o Cão Yetis é foda, tá ligado? Tipo, de ter me ajudado, de ter colocado o bagulho lá na live, tá ligado? Eu nunca esperaria que alguém faria isso por mim, mano. Porque eu vi essas dívidas acumularem, eu falei, pô, não vou conseguir pagar isso nem tão cedo. Eu tinha plano para esse ano, que era, tipo, pagar essas dívidas que eu tava acumulado, guardar todo o dinheiro que eu ia conseguir com um novo emprego, dar entrada numa pequena casa, dar uma entrada financiar o resto, tipo, sair daqui de casa pra ter uma independência melhor e tudo mais. Só que aí foi tudo por água abaixo, mano. Tipo, dívida vindo atrás de dívida, peguei o dinheiro do auxílio que não dava pra pagar, tipo, nem as contas aqui em casa direito, nem minha internet, que a única coisa que eu pago aqui em casa é, tipo, as contas, minha internet não sobra nada. E aí eu falei, vou fazer hamburgueria que pelo menos eu consigo ter algum dinheiro a mais pra ajudar aqui em casa, porque só sou eu, meus pais e minha irmã é pequena, tem 14, não trabalha ainda, né? E aí eu falei, vou ajudar e fazer o que dá pra fazer. Só que aí o dinheiro da faculdade começou a acumular muito, tá ligado? E aí foi ficando lá, ficando lá, ficando lá. E aí eu não consegui emprego. E aí pedi ajuda do Yetis, mano. E você vê, o coração do cara é tão enorme. Ele foi lá e fez isso por mim. E aí eu só tenho a agradecer a ele. O pessoal que tá doando também, muito obrigado. Qualquer ajuda é bem-vinda. 1, 2, 5, 10... Qualquer valor é muito bem-vindo. É isso, gente. Eu fazia live em 2018. Eu pegava uma meta aí, tipo, de 5 a 15 viewers. Naquela época, o pessoal falava que, tipo, pô, continua e tal. Mas pra quem trabalha, pra quem faz faculdade, tem conta pra pagar, é difícil, mas você não consegue um tempo pra se dedicar a fazer live, se dedicar a fazer esse tipo de coisa. Porque você não tem tempo. E eu começava, tipo, pegava de 5 a 10 viewers. Pra quem tá começando, pegar esse tipo de número é muito relevante. Porque você tá ali com o povo que tá sempre te assistindo, você tá trocando uma ideia com você. E, enfim, pra quem tá perdido e não tá sabendo de nada, é isso. Obrigado aí pra quem tá acompanhando o vídeo, acompanhando a live do Yetis. E de coração, pra quem tá doando aí também, tô muito feliz. Obrigado, Yetis, também de coração, cara, por ele poder te dar um abraço. Mas não pode, pandemia também, né? Enfim, brigadão pra quem acompanhou. Pra quem quiser me seguir lá na Twitch, é twitch.tv/tenote1. Meu Instagram também tá aí na bio. Quem quiser mandar DM, perguntar qualquer coisa, tô disposto. Já mandei toda a documentação pro Yetis. E ele tá ciente de tudo, então ele já confirmou toda a parte da documentação para não, pro pessoal não achar mais que eu sou um Rob Esparta da vida, né? Enfim, pessoal, é isso. Obrigado por ter assistido aí. É nóis. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui muito provavelmente vai ser o mais difícil desse canal. Já faz um certo tempo que eu tô tentando gravar, mas tá difícil. Não é de hoje que eu venho tentando dar certo na internet. Na verdade, já faz muito tempo. Eu vou deixar esse vídeo, caso vocês queiram ver. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do eu há 5 anos atrás. E assim, rapaziada, eu sempre tentei dar certo na internet. Eu tentei de tudo. Eu gostava muito de jogar jogos online, no geral, assim. Joguei bastante Ragnarok, joguei bastante Pangia, Tibia, PokéX Games e, enfim, diversos jogos aí, CS também, e sempre tentei, né, ter uma carreira profissional dentro desses jogos, só que nunca foi uma realidade pra mim, tá ligado? Sempre tive na minha cabeça que eu precisava fazer uma faculdade pra ter um bom salário, sabe? Eu nunca tive salários astronômicos, a não ser o meu último, né, assim, muito acima da média da população brasileira, onde trabalhava dentro do Banco Itaú, mas trabalhei em empresas grandes como a Avon, Votorantim, mas eu comecei mesmo a minha carreira profissional pela Leroy Merlin. Eu trabalhava em loja e eu sabia aquela correria que era, eu era jovem aprendiz, comecei aos meus 19 anos, né? E eu sempre
buscava estudar cada vez mais para tentar uma nova fonte de renda, né? Não ficar totalmente estagnado, porque meu pai sempre falava que quem tem uma boa faculdade ia ser alguém na vida. E nesses meados, eu sempre recebia um salário, assim, de no máximo um salário mínimo, principalmente quando a gente fala para jovem aprendiz, né? Mas eu sempre fazia as faculdades paralelas, né? Eu fazia faculdade particular e, cara, eu recebia tipo R$ 988 na época que a gente tá falando aí de 2019, 2018, e praticamente meu salário ia 90% parcelas da faculdade, né? Então eu recebia 988, por exemplo, a minha primeira faculdade que eu fiz ali, que era de produção audiovisual, eu pagava 700 a 800 reais, me sobrava 188 reais por mês para comer, sabe? E consegui se manter ali. E eu tinha muita ajuda dos meus pais ali, porque eu morava com eles, né? E aí eu fui tocando ao longo do tempo, consegui entrar para área administrativa, graças a Deus. E assim, eu nunca fui um cara muito religioso, mas eu sempre me questionei, sabe? Falava, pô, por que isso tá acontecendo comigo? Por que a vida é tão dura com a gente, tá ligado? Cara, eu esperei praticamente 28 anos para dar certo na internet, cara. Nem eu acredito hoje em dia. E esse vídeo que vocês estão vendo aqui, ele é um vídeo de 5 anos atrás. E nessa época aqui, quando eu tinha, acho que 19, 20 anos, 20, não lembro, acho que eu tinha 20, foi 5 anos atrás, eu tinha 23 a 24 anos, né? Foi na época da pandemia. Eu tinha acabado de perder minha avó e tal. E aí, cara, eu decidi fundar minha hamburgueria, né? Por quê? Porque nessa época aí, eu tinha acabado de me formar em gestão de recursos humanos, porque eu sempre acreditava que ter a oportunidade de você se formar na faculdade era o que te traria um bom sucesso na vida, né? E foi o que aconteceu, cara. Eu me formei em gestão de RH, só que como eu não tinha dinheiro para pagar as parcelas ali na faculdade, eu já tava, acho que no meu terceiro emprego, eu recebia na faixa de 1.200 a 1.300 reais. Na época era um salário mínimo, só que as parcelas variavam ali de 900 a R$ 1.000. E aí eu fui mandado embora no meu último semestre da faculdade de gestão de RH. E, cara, eu era uma pessoa muito viciada em LoL. LoL, pra você que não sabe, é League of Legends, né? Um jogo online de RPG, no qual você joga ali com seus amigos, tá? Um time contra o outro, 5 contra 5, e meu sonho era ser profissional ou ser um streamer, né, de entretenimento. Eu cheguei a fazer algumas lives, inclusive, pegava ali alguns viewers, mas nada promissor. E aí, cara, nessa época que eu fui mandado embora, que eu tava no meu emprego, acumularam praticamente, acho que foram 5 ou foram 6 parcelas. Na época, cara, era praticamente 6 a 7 mil reais que acumulou, né? Então, ficou gerando juros, e eu não tinha esse dinheiro para pagar, porque eu recebia R$ 1.500, esses 1.500 eu tinha as coisas para pagar dentro de casa, né? Tentar ali uma independência, alguma coisa do tipo. Eu não tinha dinheiro para pagar, essa é a verdade. O que acontece? Um streamer chamado Yetis, cara, nessa época aí, eu não sei se vocês conhecem, podem pesquisar, ele é bem grande, inclusive, Matheus Yetis. Ele foi uma das pessoas que me ajudou, eu acompanhava bastante ele, eu geralmente assinava o Prime, que era um valor de R$ 4,99 por mês, porque eu gostava do conteúdo do cara. E aí, numa brincadeira da live lá, o cara se padeceu com a minha história, porque eu tinha sido mandado embora, e aí eu tinha conseguido outro emprego. Nesse meio tempo que eu consegui outro emprego, chegou a pandemia, eu fui demitido, nem tinha começado na pandemia, e então eu acabei perdendo o emprego sem nem ter começado. Eu passei na entrevista e acabei perdendo o emprego. E aí, cara, esse streamer Jets, né, ele viu ali minha história verdadeira e tudo mais, e aí ele fez uma meta ali de 5, acho que foram 5 ou foram 7 mil reais na época, e pô, cara, 5, 7 mil reais eu nem imaginava ter esse dinheiro na minha conta, sabe? Naquela época. E aí, ele fez essa vaquinha, né? Me transferiu o dinheiro. Graças a ele, eu consegui quitar a dívida da faculdade. E eu sempre vi, assim, como se fosse um sonho viver de internet, sabe? Você tá ali, tá dentro da conforto da sua casa, poder conseguir ter ganhos, né? Extraordinários, igual eu tô tendo hoje. Tipo, conseguir ter um salário de 20, de 30 mil reais por mês, assim. Que às vezes eu ficava pensando, eu falava, cara, o salário de 2 mil reais, pra eu conseguir juntar 20, eu vou ter que trabalhar 1 ano, sabe? E às vezes eu fico olhando assim, hoje eu sou totalmente grato por tudo que tá acontecendo agora comigo. E, pô, vendo esse vídeo aqui agora, me lembrou muitas coisas, sabe? Do quando eu tive que me abdicar pra ter uma boa faculdade, do quando eu tive que deixar de lado quanto eu acreditei muito curso de internet, principalmente de marketing digital, né? Que você compra um curso ali, aí o cara fala assim, agora você vai ter que vender esse curso aqui. Aí você sobe uma campanha, na hora que você sobe a campanha, seu CPM bate ali seus R$ 200, porque você tá competindo com as
mesmas pessoas ali que compraram aquele curso e no fim você acabou de gastar dinheiro em mais uma coisa que não dava resultado, né? Então, cara, foi complicada essa fase da minha vida aí. Então hoje, cara, quando as pessoas mostram resultados, fica muito fácil de acreditar que aquilo vai ser fácil para você também, né? Porque às vezes o cara fala, é só você vender um PDF de R$19,90 e vender para 1.000 pessoas, sabe? Você fica com aquilo na cabeça e fala, pô, por que alguém não compraria um produto tão barato? Aí você tenta fazer a mesma coisa, só que muitas vezes na prática não é a realidade de muitos. Então, o marketing digital, cara, você tem que testar criativo e muitas pessoas não te falam isso, mas para você conseguir testar um criativo muitas vezes ali, você vai gastar aí na faixa de R$150 por dia para testar um produto, para conseguir subir diversas campanhas. Então, não é a realidade de muitas pessoas, entendeu? Não é simplesmente você subir uma campanha lá, colocar R$5 e achar que vai voltar 3, 4 vendas. Você tem que colocar 5, 10 campanhas, 5, 10 criativos, entre aspas, queimar dinheiro para fazer aquilo dar certo e às vezes nem vai dar certo. Você vai ter ali um retorno negativo sobre essas vendas. Vou até colocar aqui na tela para vocês o resultado pífio que eu tive de marketing digital esse ano, prejuízo aí praticamente de R$1.500. Tentei diversas ofertas e o que muitas pessoas não te contam é que você precisa de um investimento muito maior do que só a campanha. Você tem que comprar um domínio, você precisa investir na campanha, você tem que criar seu próprio site, então não é uma coisa simples. E aí, cara, navegando para lá e para cá, eu tinha acabado de ser mandado embora esse ano, eu trabalhei durante 5 anos no Itaú, né? Eu fui estagiário ali durante muito tempo e aí fui efetivado ali como analista na área de recursos humanos, né? E aí eu não imaginava ter sido mandado embora, né? Do nada, do dia pra noite, principalmente porque eu tava performando bem ali quando a gente fala de performance do colaborador e veio depois de uma denúncia que aconteceu lá, não foi da minha parte, mas eu acabei que fui mandado embora junto. E aí eu entrei em desespero porque eu já tinha saído da casa dos meus pais, não queria voltar, minha carta de habilitação ela era provisória, então eu não tinha como fazer Uber ou 99, por exemplo, que era o que eu imaginei, tanto trabalhar como Uber ou trabalhar como entregador de alguma coisa, até arrumar um emprego de fato, tanto que eu fiz diversas outras entrevistas, mas nada tinha dado certo. Aí, cara, eu conheci Canais Dark, né? Canais Dark, para você que não sabe, é qualquer tipo de canal que você não apareça. Então, por volta de abril, maio ali, que foi quando eu fui mandado embora, um mês depois de eu ter sido mandado embora, eu tive minha rescisão do banco, né? Que ali foi um valor bem bom para eu conseguir me manter pelo menos até setembro, junto com 4 parcelas de seguro-desemprego que o governo te oferece. Só que imagina eu, ganhava um salário ali na faixa de 7 a 9 mil reais por mês. Comecei a ganhar R$2.500 de seguro-desemprego. Já não dava para eu me manter, né, junto com a minha namorada, mensalmente com esse salário. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para ter um resultado melhor e conseguir manter essa casa, né? Porque a gente precisa fazer para ganhar dinheiro, renda extra, a gente faz qualquer coisa para conseguir ganhar uma grana. E aí eu descobri os canais Dark e comecei a fazer. Monetizei meu primeiro canal em 30 dias, monetizei o segundo em 30 dias praticamente também, monetizei o terceiro. E aí, cara, virou uma bola de neve e agora o meu salário atualmente, ele tá na faixa aí de 30 a 40 mil. Vou mostrar aqui para vocês, não tem problema nenhum, mas isso daqui, ó, esse valor aqui de 11 mil reais é somente de infoproduto de um dos canais. Aí eu tenho esse valor aqui também de infoproduto, 5.700 reais de outro canal de infoproduto e eu ainda tenho a conta do AdSense, que a gente tá falando aqui de praticamente $2.000, né? Cara, graças aos canais Dark eu conquistei minha casa própria, me mudo em praticamente 6 meses para ela e é totalmente gratificante, velho. É assim, não tenho da onde tirar as palavras para expressar a alegria que eu tenho de saber que tudo tá dando certo, sabe? Então, para você ver o quanto a internet pode mudar a sua vida, sabe? Eu praticamente aí tive um resultado, a gente nem fechou o mês ainda e aí eu já tô praticamente para receber 27 mil reais do YouTube. Cara, eu paro para lembrar de tudo que eu passei, foram praticamente 28 anos tentando fazer dar certo e ver esse salário hoje de 27 mil reais, cara, me faz lembrar quanto que eu tive que fazer para chegar até aqui, sabe? Se você for parar para pensar, cara, 27 mil reais, a gente nem fechou o mês ainda, a gente tá no dia 17, é praticamente 10 a 15 meses de salário do meu salário anterior, né? Lá atrás, quando eu era jovem aprendiz, eu nunca imaginaria ganhar esse salário na vida. Meu pai sempre falava, né, que salário acima de 20, 30 mil era somente concurso público. E olhe lá, né, um médico da vida, o cara tem que estudar 5, 8 anos para ser um bom médico, para conseguir ter um resultado igual esse aqui que eu tô mostrando
mostrando pra vocês. E ver onde eu cheguei hoje é muito gratificante, cara. Eu não tenho nada a tirar, a colocar, só tenho a agradecer de verdade mesmo. Às vezes eu tinha que sair durante o fim de semana, ou às vezes eu tinha que pegar um Uber, eu sempre fazia as contas para ver se dava de fato para pegar um transporte um pouco mais premium, digamos assim, e ver esses resultados que eu tô tendo hoje é bizarro, cara, é bizarro. Então, se eu posso te dar alguma dica de alguma forma, seja para sua vida, seja para o seu trabalho, seja para sua família, é que nunca duvide de si próprio, cara. Sempre acredite em você, sempre acredite no seu potencial. Não deixa ninguém, mas ninguém, falar que você não pode nada. Eu já escutei isso muito durante a minha vida, principalmente porque eu fui muito comparado quando a gente pega algumas pessoas da minha família que eram bem-sucedidas, que fulano fez isso, fulano fez aquilo, olha como fulano tá, e ver como eu tô hoje é muito gratificante. Se em algum momento eu duvidei de alguma energia divina ou qualquer coisa do tipo, nunca duvide, cara. Então, se eu posso te dar de dica é isso, acredite em você, acredite no futuro, né? Não fique se lamentando pelo passado, tente fazer o seu futuro dar certo, porque se a gente se lamentar pelo passado, a gente não chega em lugar nenhum, a gente só fica batendo cabeça, a gente só questiona, a gente não entende os motivos das coisas que acontecem na nossa vida, mas todas elas têm um propósito, seja para positivo, seja para negativo, né? Se foi negativo, é só a gente reverter que uma hora isso vai virar positivo, como aconteceu comigo, por exemplo, né? Então eu fui mandado embora, hoje ganho um salário muito maior do que eu ganhava antes, e o intuito desse canal aqui, pessoal, é tentar, de fato, passar o máximo de conteúdo gratuito para vocês, né? Construir uma das maiores comunidades aqui, principalmente quando a gente fala de YouTube, de renda extra, canal Dark, tentar ser o máximo de transparente com vocês, sabe? Eu acho que a gente chegou num ponto, cara, que a gente tá cansado de tanta gente enganando as pessoas, e eu tento ser esse cara totalmente transparente aqui com vocês, mostrando a realidade de quem é o Fernando, né? De quem é o Tenote, de quem foi o Fernando e de quem vai ser o Tenote no futuro. Então, cara, era somente isso mesmo. Eu queria mostrar pra vocês que tudo é possível com a internet, tá? Se eu te motivei de alguma forma, inscreve, curta esse vídeo aí, comenta alguma coisa que eu sempre faço questão de responder todos vocês, tá bom? Foi por esse motivo que esse vídeo foi um dos mais difíceis que eu tive que gravar até hoje. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e vejo vocês em um próximo vídeo e se cuidem, bebam água e tenham um ótimo dia, tá bom? Até a próxima, pessoal.